A partir de agora, pregação com Israel Felipe. Em 3, 2, 1. Bom dia, galera, tudo bom? Eu sou Israel Felipe. Eu estou aqui hoje para pregar, fazer uma pregação breve, pequena. O que eu vou falar hoje é sobre a nação escolhida por Deus, sobre o sofrimento que esses poderão sofrer, e também que devemos ser firmes, ser confiantes, ter fé em Deus. E também vou falar ao final aí sobre a volta de Cristo, tudo bem? Bom, para começar então, eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Novo 2, fica no Sítio Cercado, no Bairro Novo A. E é isso, vamos lá então. Primeiro eu quero pedir que vocês vamos fazer uma oração breve, uma oração rápida aí, pedindo para Deus me usar para falar com vocês, tudo bem? Vamos lá então. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, neste momento estou aqui, meu Deus, Pai, para te pedir, Senhor, que o Senhor venha me usar, Pai, como um instrumento para pregar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho, Senhor, meu Deus. Pai, que tudo que for dito aqui, Pai, saia do Teu coração, Pai, e não apenas da minha boca, da minha cabeça, Pai, mas que o Espírito Santo venha me guiar nesta manhã, Pai, para que eu possa, Pai, falar, Pai, com as pessoas que vão assistir este vídeo, Pai, para que o Senhor venha tocar nos corações delas, Pai, com a Tua mensagem, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, usa o Teu Filho aqui, Pai, para salvar almas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Bom, vamos abrir lá para começar em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, vamos ler. 2, 9 ao 10. Eu estou aqui pregando pela manhã, né? Estou gravando esse vídeo de manhã, mas para você aí, eu não sei se você vai assistir de dia, de noite ou à tarde, mas assim, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí, ok? Então, em 1 Pedro 2, 9, 2, do 9 ao 10, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não havia recebido a misericórdia, mas agora receberam. Bom, aqui no livro de 1 Pedro, Pedro está escrevendo aos cristãos que estão sofrendo por causa de sua fé, né? E encorajando-os a permanecerem firmes em Cristo, né? Quem escreveu foi Pedro com a ajuda do apóstolo Silas, foi o apóstolo Pedro com a ajuda de Silas, né? E aqui no livro de 1 Pedro, ele fala sobre a salvação, sobre a santidade, sobre o povo escolhido, sobre submissão e sobre sofrimento. Mas a gente não vai ficar só em 1 Pedro. A gente vai dar uma revirada aí no Novo Testamento e também vamos passar um pouco, acho, pelo Velho Testamento. Também vamos ter uma rápida passagem. Enfim, a gente vai seguindo aqui e a gente vai falando, né? Então, Pedro ele escreve para os que estão sofrendo por causa da fé e encorajando-os a permanecer firmes. E assim, aí ele afirma lá no 2, né, no 9, que a gente é a geração eleita, o povo que Deus escolheu para ele, né, para anunciar as coisas boas que Deus vai fazer conosco, para aqueles que forem fiéis a ele. Ele afirma que antes a gente não era nem sequer um povo, a gente era qualquer coisa. Mas agora,
por sermos filhos de Deus, agora não somos apenas um povo, somos o povo de Deus, né? E também ele afirma que antes a gente não conhecia a misericórdia de Deus e hoje a gente conhece, né? Então ele afirma que a gente é a geração eleita lá no 9. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz, né? Para a sua maravilhosa luz. Também afirma que a gente é um povo, o povo de Deus, né? Lá no 10. Então, aí, aqui, ele está afirmando que nós somos a nação santa. Eu falei, no começo eu disse que que eu vou falar sobre nação santa e sobre o sofrimento e sobre a salvação, a volta de Cristo. Então aqui ele fala sobre a nação santa. Aí, no livro de Apocalipse 13:10, né? Apocalipse 13:10, João, ele nos afirma que aquele que precisar ser preso ou morrer, terá que morrer. Ele terá que aguentar isso com paciência. Eu não estou falando que você pode morrer, não. Mas eu estou falando que você vai morrer. Quer dizer, não estou falando que você, não estou afirmando que você vai morrer, afirmando que nós vamos morrer. Mas ele afirma que se porventura a gente precisar ser preso ou precisar morrer, a gente terá que fazer isso, passar por isso e aguentar com paciência, né? Ele diz assim: quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel, né? Esse é o texto que eu tirei na internet. Na minha Bíblia diz assim: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. E aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos, né? Ou seja, aqui ele está afirmando que quem precisar ser morto será morto, quem precisar morrer terá. Quem é de morrer terá que morrer e aguentar com paciência o sofrimento e a fidelidade em Cristo, né? Então, agora eu quero pedir que vocês abram lá em João, no livro de João, na carta de João, na epístola de João, capítulo 16, né? E agora a gente vai ver como a Bíblia se confirma, né? A Bíblia se confirma tanto o Novo Testamento confirma o Velho, mas também o Novo Testamento confirma coisas que estão também no Novo Testamento, né? Batem, né? Então, em Apocalipse, marquem as duas páginas aí, João 16 e Apocalipse. Em Apocalipse, na parte A do versículo, no versículo 10, diz assim: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser, né? E esta parte do versículo, a parte A do versículo, ela se encontra também no livro de João, capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. 1 e 2, na verdade, né? Que diz assim, vou ler aqui: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Né? Eu vou ler o 3 também. Farão essas coisas porque não conhecerão nem o Pai, nem a mim. Né? Para vocês entenderem um pouco melhor o que ele diz aqui, eu vou ler o texto que eu tirei da internet, que é uma tradução mais
atual, que diz assim: Jesus disse ainda: eu digo isso para que não abandonem a sua fé. Ou seja, aqui também já é um pouco do final do versículo 10, né? Não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos da sinagoga, e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. E daí, para completar, Jesus ainda diz assim: eu digo essas coisas para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já avisei vocês. Ou seja, quando a gente passar por isso, a gente deve lembrar que Jesus já nos tinha avisado por meio de sua Bíblia, por palavra, né? A Bíblia Sagrada. E também ele não disse, ele termina lá no versículo 4, que não disse isso antes porque ele ainda estava com eles, né? Não disse isso antes porque ainda estava com os discípulos, né? E aí, né? Aí ele está afirmando a parte A de Apocalipse 13:10, né? Quem tem de ser morto será morto, quem tem o cativeiro será. A gente vai sofrer, a gente vai ser expulso de dentro da igreja, a gente vai ser, as pessoas vão tentar nos matar, vão nos matar achando que estão fazendo a vontade de Deus, entendeu? E a gente tem que suportar isso com paciência, não abandonar a fé. E também, eu acho que os dois aqui comigo, né? E também no mesmo capítulo, no capítulo 16 de João, versículo 33, Jesus dá mais uma focada nesse assunto, que ele fala o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na tradução atual, diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então aqui Jesus é bem claro que se a gente suportar tudo com paciência, tudo com fidelidade, se a gente for fiel até o fim, a gente vai conseguir se manter firme, com Cristo. A gente vai vencer o maligno. Assim como diz lá em 1 João, né? Ele diz: eu vos escrevo, jovens, porque já vencestes o maligno. Referência. Filhinho, eu vos escrevo porque seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele princípio, que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevo porque já venceram o maligno. Filhinho, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Que está uma profecia e vocês serão o maligno, né? Ou seja, Deus afirma que nós, estando firmes com Ele, vamos vencer o maligno.
Mas para isso, né, a gente volta lá em 1 Pedro, no capítulo 1 mesmo. No capítulo 1, a gente encontra Pedro nos dizendo, né? Pedro dizendo a nós que a gente tem que ser firme, a gente tem que estar pronto, né? Que diz lá em 1 Pedro 13. Portanto, estejam prontos para agir e com a mente preparada. Estejam alertas e coloquem a sua esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, né? Ou seja, aqui ele está afirmando que a gente tem que estar pronto, estar preparado, estar vigilante, estar alertas, né? Na tradução atual, assim, portanto, estejam prontos para agir, continuem alerta e ponha toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado, né? Ambos, ambas as duas partes são iguais, dá para entender bem, né? Já no versículo 14, ele pede que a gente não nos deixe levar pelas coisas que a gente fazia no passado, por pensamentos que a gente tinha no passado, né? Dizendo assim, sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes, né? Na Bíblia, né, não muito diferente assim. Como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, né? No 15 ainda a gente pode ler, ele diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ok? Não, saidinha aqui rapidinho e já volto. 2 segundinhos. Ai, voltei. Bom, ou seja, aqui Pedro pede que estejamos sempre preparados, né? Estejamos sempre preparados. Em 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses tem algo interessante lá, no capítulo 5, versículo 11, que Paulo pede a nós que continuemos a ajudarmos uns aos outros, que continuemos a animar uns aos outros. Você pode pensar aí, na sua igreja, na sua casa, né? Você acha, não estou ajudando ninguém. Bom, isso aqui que a gente está fazendo, eu estou te ajudando a ter mais coragem. Você está me ajudando a ter mais coragem. Estamos nos ajudando, né? Eu estou te animando, que estou animando a vocês, dizendo que Jesus vai voltar. E se você for firme, se você ficar fiel com Cristo, a gente vai vencer junto, a gente vai subir para a glória com Cristo, a gente encontrar na glória, pode ter certeza. Isso aqui é o que Paulo pede para nós em Tessalonicenses. Estarmos no culto, estarmos em comunhão, estarmos em células, visitarmos os irmãos, visitarmos aqueles que estão se afastando da igreja, visitarmos aqueles que estão firmes na igreja. Todos precisamos estar sempre juntos, estar em comunhão. E
Paulo diz assim lá em 1 Tessalonicenses 5:11, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. Para quem não entendeu essas palavras, no mais atual diz assim: portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Se a gente já está fazendo isso, a gente já está fazendo. Ele pede que a gente continue a fazer, né? Pede que a gente continue a fazer a ter esta comunhão, né? A confirmação disso, um pouco da confirmação disso, está lá vamos para 1 Coríntios 12. Oh, glória! Certinho, tô bom, já tô comendo Bíblia. Brincadeira, não tô tão assim, mas tô na pegada, né? Eu tô sozinho hoje aqui em casa, resolvi fazer este vídeo para animar, para ajudar a todos nós. Isto me ajuda, isto me edifica, pois estou fazendo algo que me agrada. Com certeza eu vou estar agradando a vocês também que estão assistindo, né? Vamos ler do 12 ao 31, né? Aqui fala um pouco sobre o corpo de Cristo, né? Sobre o corpo de Cristo. Do 12 ao 31, uma leitura um pouco grande, né? Mas eu vou ler aqui. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, podem ir acompanhando. Se não, escutem agora e depois, a hora que finalizar o vídeo, peguem suas Bíblias e leiam lá. Aqui diz, na minha Bíblia o tema é diversidade na unidade, né? E diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um corpo só. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo, né? Até aqui no capítulo 19, bem claro. Se todos nós fôssemos olhos, onde estaria o ouvido, a audição? Se todos fossem ouvidos, onde estaria o olfato, né? E aí ele confirma, né, dizendo no 19, imagine se todos nós fossem um braço, nós não seríamos um corpo, seríamos um braço, apenas um membro do corpo. No 20 ele diz assim há muitos membros, mas um só corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja em si, a noiva que vai subir com Cristo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os indispensáveis.
23, e os membros que pensam serem fortes, e os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com honra especial. E os membros que em nós somos indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus desfrutou o corpo. Não, desculpe, perdão. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros membros são honrados, se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é um membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administrar, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos o dom de realizar milagres? Tem todos dons de cura? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação melhorar os seus dons. Aqui no final ele faz perguntas, né? Ele, aqui do 27 ao 31, ao 30 na verdade, ele diz que Deus, ele fez separação no corpo de Cristo, assim como ele fez o nosso corpo. Vamos montar o nosso corpo. Temos a cabeça, certo? Temos os braços, temos o tronco, que é ligado ao qual os braços são ligados, temos as pernas, temos os pés, enfim. Aí ele diz, né? São primeiros os profetas, primeiros os apóstolos, os profetas, os mestres, os que fazem milagres, os que curam, os que prestam ajuda, os que administram, os que falam em línguas. Aí ele pergunta, são todos apóstolos? É tudo cabeça? São todos profetas? É todo braço? Nosso corpo é todo braço? São todos mestres? É todo tronco? São todos todos fazem milagres? Todos são pernas? Todos têm o dom de curar? Todos são pés? Falam todas as línguas? Todos interpretam? Né? Ele faz essas perguntas, né? E aí no final ele ensina, entretanto, busquem melhorar os seus dons, né? Ou seja, o corpo não é formado só de profetas, o corpo não é formado só de mestres, não é formado só de apóstolos, nem de quem fala em línguas, nem de quem interpreta, nem de quem cura, nem de quem faz milagre. O corpo é formado por cada um desses. Numa igreja, a igreja que eu digo num templo, vamos colocar assim, tem lá 2 que profetizam, 3 que fazem milagres, 4 apóstolos, 5 profetas, eu já falei profeta, todos falam em língua e por aí vai, né? E Deus, né? Através de Paulo, diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, né? A gente tem que buscar, a gente tem que pedir para Deus usar nós
se puder, com os melhores dons. Mas se Deus der um dom pequeno, não fique chateado. Pelo contrário, se anime, pois você está sendo usado por Deus da mesma forma que um profeta está sendo usado por Deus, né? E falando sobre o corpo, né? Nesta parte sobre o corpo, a gente pode abrir lá em Romanos 12. Abram aí quem quer. Ou marquem aí, né? Romanos 12 fala sobre o corpo de Deus. É quase que a sombra daquilo que a gente acabou de ler. Vamos ler aqui. Fala um pouco sobre o que a gente acabou de ler, né? Aqui fala sobre o corpo. Deixa eu dar uma... Eu danço, por isso eu danço na casa do rei, do diretor. Não falar aqui, não falar sobre o corpo, um pouco sobre os dons, né? Diz assim, 12:1, vamos ler do 1 ao 21. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir o 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não queira ser maior do que você é. Ele é bem claro. Não queira ser maior do que você é. Não pense ser maior do que você é. Seja o que você realmente é. Seja o que você realmente é. Assim, fala do corpo, sim, perdão. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, como eu disse, os braços ligados ao tronco. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se você é um profeta, não queira ser um apóstolo. Profetize, pois você é um profeta.
Não queira ser maior do que um profeta. Se você foi escolhido para ser um profeta, você tem a certeza que te chamou para profetizar, entendeu? Se o seu dom é de servir, sirva e sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, anime. Se é de dar ânimo, anime, que faça assim. Se é de contribuir, que contribua com que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, um amor de família. Prefiram dar uma honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se os... não vinguem-se, né? Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Tô sentindo uma formigação aqui no olho, por isso que eu tô com a mão aqui direto. Tô sentindo a formigação no olho, por isso estou com formigação direto. Estou com a mão aqui. Esquece. Não se deixem vencer mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Bom, não precisa explicar muito, você lendo aqui, você entende, né? Você entende muito bem o que Paulo diz aos romanos, né? Diz a nós também, né? Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, dê-lhe de beber, né? Não vinguem-se, não queiram vingança, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor, né? Então, assim, aqui fica muito claro, né, que a gente tem que andar sempre em comunhão, a gente tem que ser um corpo só, somos vários, mas somos um corpo só, somos o corpo de Cristo, né? Se você é profeta, profetize. Se você tem um dom de cura, então cure. Faça o que você foi chamado, para o que você foi chamado. Exerça a sua função para o que você foi chamado. Se você foi chamado para profetizar, não queira fazer cura, porque você vai profetizar. Se o teu irmão foi feito para curar,
Se teu irmão foi chamado para curar, ele vai curar. Você como um profeta, você deve chegar na cabeça do teu irmão e clamar ao Senhor, falar: Senhor, usa o teu servo, Pai. Eu profetizo que o Senhor vai colocar o melhor dom sobre ele, Pai. É para isso que você foi chamado. Entendeu? Lembrando disso. Aí, você pode pensar, mas pra que eu vou passar por tudo isso? Vou viver, vou sofrer? Pra quê? Né? Se você só tá lendo a Bíblia, né? Você tá lendo a Bíblia. Mas, porém, na Bíblia, uma folha adiante, provavelmente uma ou duas, gente, no capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ai, se essa Bíblia é tradução atual, eu Romanos, isso aqui é Mateus, Marcos, é João, Coríntios, Gálatas e Efésios, Filipenses, Filemão, Romanos, 15, 4. Aqui está um pouco mais, entender melhor. Pois tudo quanto outrora, antigamente, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Assim, devemos acreditar no que está escrito na Bíblia. E para finalizar, como devemos acreditar no que está escrito na Bíblia, né? Vamos falar sobre a volta de Cristo. Essa parte é uma parte gostosa de falar, né? Eu vou falar assim um pouco o que vai acontecer, né, quando ele voltar. Para começar, vamos para João, aí pertinho de vocês, né? Então na Bíblia, João 14, né? Quem não conhece, né? João 14, né? Tem até a música lá da Luísa Rosa que diz assim: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, eu virei e levar para mim mesmo. Enfim, eu esqueci a letra. Então, no livro de João, capítulo 14, um minutinho, um break. Tá gravando ainda. Tá gravando ainda. No livro de João, capítulo 14, versículos 1, 2, 3 e 4.
afirma que ele voltará e nos levará. Diz assim, né? Não se perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar. Eu já lhes teria dito, né? Mas ele diz, vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, né? Aí ele dá uma exortadinha, né? Porque Tomé diz assim, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como então podemos conhecer o caminho? Jesus solta a cajadada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se realmente me conhecessem, conheceriam também ao meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, aqui vem outra exortada. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra meu Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim é que está realizando a sua obra. Né? Dia 1º do mês passado, eu fui na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Advec. Estava lá o pastor Lucinho. Acho que alguns de vocês devem conhecer aí, muitos. E ele disse algo assim, os apóstolos andaram 1000 dias, 3 anos com Jesus, e no final foi que fizeram as maiores burradas. Judas traiu, Pedro negou, e aí veio Felipe e diz assim, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Oh, né? Nossa, Jesus, mostra-me o Pai, isso nos basta. Mas Felipe não percebeu. E Jesus, eu acho que Jesus deve, não se irado, mas deve ter falado, Felipe, presta atenção, meu rapaz. Tu tá andando tanto tempo comigo e vem me dizer, mostra-nos o Pai. Felipe, quem me vê, vê ao Pai. É, porque o Pai está em mim. Eu estou no Pai. As palavras que eu digo não saem de mim. Pelo contrário, é o Senhor que está fazendo a sua obra. Creiam em mim. No 11 ele diz, creiam em mim quando digo que estou no Pai. E que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, para coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai esteja glorificado no Filho. Os que pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está indo para Deus, está deixando o Espírito Santo, para que a gente possa pedir em nome de Jesus e Ele vai fazer para você, vai fazer para mim o que a gente pedir, né? Jesus está dizendo isto, que Ele vai voltar, entendeu? Eu entendi um pouco em outro assunto aqui, mas né, o fato é a volta de Jesus que Ele afirma 1, 2, 3 e Jesus afirma isso, né?
é uma passagem bastante conhecida. Lucas é o Atos 10, 10 e 11. Eu vou ler o 9 também, né? Está falando de Jesus, né? Que diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Perguntaram, né? Este mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus voltará da mesma forma, né? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma com que os viram subir. Aqui é a promessa que Jesus voltará, dita por 2 anjos aos discípulos que os viram subir, ao povo que o viu subir, né? Ele vai voltar da mesma forma com que subiu. A mesma forma está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 e 18. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Depois, nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Eu quero estar lá e quero ver você. Eu quero ver você subindo comigo. Glória a Deus. Aleluia. No 18 ainda ele pede: consolem-se uns aos outros com essa palavra, pois é uma palavra maravilhosa. O 17, aquela coisa gostosa no coração. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Oh, glória! Jesus tem revelado a nós que nós seremos a geração do arrebatamento. Então é isso, mais um pouco sobre a volta de Cristo. Aí, em Lucas, para finalizar, última coisa que vamos ler, em Lucas, capítulo 12, do 35 a 40, os 5 versículos. Prontidão para o serviço. Até eu não cheguei a ler bem, vou ler até o 48, até o 48, do 35 ao 48. Estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater a porta, possam lhe abrir imediatamente a porta. Felizes os servos cujo senhor,
os encontra vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará com que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontra preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que horas o ladrão viria, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Até aqui, ele afirma lá: portanto, estejam preparados para agir. 1 Pedro 1,13, né? Vou ler só até o 40, também, para você. 40. Então, ele afirma: estejam preparados, pois o seu Senhor voltará quando vocês não o esperam. Amém? Cristo está sendo, perdão, a Bíblia está sendo bem clara com isso, com a volta de Cristo, né? Com a volta do nosso Senhor. Está preparado para a volta de Cristo. Devemos ser pacientes. Devemos ser pacientes com tudo, com tudo. Os pacientes. Pulei um versículo aqui, enfim. Enfim, Deus pede que sejamos pacientes. Enfim, esse é o meu pedido também a vocês. Eu quero ser assim e peço que vocês também sejam. Vamos amar a Deus. Vamos nos dedicar mais a Deus. Vamos nos preparar para quando Ele voltar. Pessoal, porque uma coisa eu digo a vocês: o tempo está acabando, o tempo para brincadeira acabou. É hora de trabalhar, é hora de focarmos em Cristo, é hora de termos um alvo, seguirmos um alvo, é hora de sermos diretos e objetivos. Acabou o tempo de pregar sobre prosperidade, acabou o tempo de pregar sobre coisas, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Levamos coisas boas na Bíblia. Não que a volta de Cristo seja ruim, muito pelo contrário, é a melhor coisa que pode acontecer, mas isso se nós estivermos fiel com Cristo, formos pacientes com Cristo, amém? O tempo da brincadeira acabou, meus irmãos. Na nossa igreja, Jesus está sendo bem claro, bem sincero, que Ele está voltando, que o tempo está perto. Ele quer a casa dele limpa, Ele quer a casa dele limpa. Ele está preparando soldados da linha de frente, que vão para a batalha, que vão para a batalha. E uma das nossas batalhas não vai ser, uma das nossas batalhas, uma das nossas lutas vai ser a gente ir pra rua, pregar, evangelizar, falar sobre o amor de Cristo, sobre o perdão, sobre a volta de Cristo. Cara, vocês não têm noção.
Quem aí não é da igreja, cara, vocês não têm noção de como é maravilhoso você servir a Deus. Você pode estar se perguntando agora, cara, você está falando que eu vou sofrer, você está falando que eu posso morrer, que eu posso ser preso. Cara, não se preocupe com as coisas aqui na terra. Isso é o de menos. O melhor está por vir lá na glória. Seja fiel, seja paciente. A nossa casa é no céu, não é aqui. Não se preocupe se você tem onde morar, se você tem o que comer. Deus proverá, assim como ele fez com Abraão lá em Gênesis. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus proveu. Proveu. Deus deu o cordeiro. Abraão disse ao seu filho quando Isaac perguntou: pai, estamos indo fazer um sacrifício, mas cadê o cordeiro? Abraão respondeu: o cordeiro Deus proverá. Então, meus amados, descansem em Deus, ponham sua esperança em Deus, que Ele vai fazer o melhor para vocês, amém? Vamos orar para encerrar. Bora, vamos orar para encerrar. Espero que você ore aí do seu lado também. Feche o seu olho, coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por eu poder estar aqui, Pai, pregando a Tua palavra, Pai, trazendo mais a Tua palavra, Senhor meu Deus. Pai, que esta palavra venha tocar o coração daqueles que estão ouvindo, Senhor meu Deus. Que esta palavra venha tocar o coração daqueles que estão assistindo este vídeo, Senhor meu Deus. Que venhamos ser tocados, Pai. Que o Teu Espírito venha estar junto conosco, Pai. Que venhamos, Pai, praticar essa Tua palavra, Pai. Que possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Que possamos aguentar com paciência, Pai. Que possamos estar sempre prontos para agir, Senhor, meu Deus. Estar preparados, Pai. E com a nossa mente, Pai, na glória que vamos receber aí. Na graça que vamos receber aí, Pai. Para honra e glória do Teu nome, Senhor, meu Deus. Que louvado, que glorificado seja o Teu nome, Senhor, meu Deus, pois só Tu és santo, só Tu és digno, Senhor, meu Deus. Pai, toca na vida de cada um que assistiu esse vídeo, Pai. Que eles venham ser transformados pelo Teu poder, Pai. Que eles venham, Pai, buscar mais de Ti, Senhor, meu Deus. Que eles venham querer buscar mais a Ti, estar mais ligados a Ti, Senhor, meu Deus. Que venhamos fazer parte deste corpo, Pai, sem falar mal do irmão, sem falar mal do outro membro. Pai, que o Teu amor, que o Teu Espírito prevaleça sobre nós. Que venhamos praticar tudo o que aprendemos até aqui, Pai. Aprendemos hoje, Pai. Que a Tua palavra seja guardada em nossos corações, Senhor, meu Deus. E que cada um que está assistindo este vídeo hoje, através dessas Suas palavras, venha salvar almas. Venha ser uma ferramenta. Venha ser um vaso cheio do Teu óleo, cheio do Teu poder, para salvar vidas, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Guarda a casa de cada um, guarda a vida de cada um, guarda a família de cada um que está assistindo este vídeo, Pai. Não deixa que ninguém se perca. Resgate os que estão perdidos, Senhor, meu Deus. Para a honra, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Fiquem com Deus. Que a proteção de Deus esteja sobre vocês. Um beijo, um abraço em todos que assistirem este vídeo, Pai. Irmãos amados, eu amo todos vocês. No amor de Cristo, eu amo todos vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço. Que o Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém? Tchau, tchau. Esta foi a pregação com Israel Felipe. Texto baseado na Bíblia. Desafios de estudo. Bíblia de estudo, desafios de todo homem. Ok. E também textos tirados
do Google da Bíblia, ok? Enfim. Para contatos, procurem no Facebook Israel Amaral. Israel Amaral. É só procurar lá. Vocês vão me achar, Israel Amaral. Ou no telefone, se quiserem, eu colocarei no vídeo embaixo. Ok? Tchau, tchau.